안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast. Hoje nós vamos falar sobre Bon Appetit, Vossa Majestade. E não é TBT, eu estou fazendo a minha análise ou as minhas primeiras impressões do episódio 1 até o episódio 4, que foi ao ar agora no mês de setembro de 2025. Então, se você está ouvindo a gente lá no futuro, então saiba, né, que ou se já acabou ou se não acabou. Hoje é as minhas primeiras impressões. E vamos falar primeiro sobre a dona Ioná. Menina, gostei. O único trabalho que eu vi com ela foi The K2, né, o K2. E sinceramente foi decepcionante. Basicamente ela estava um desastre naquele K-drama. Pode ser que, né, claro, que ela era muito jovem, estava no começo de carreira, então a gente pode dar um descontinho. Por conta disso, eu não assisti mais nada com ela e vi agora esse K-drama Bon Appetit, Vossa Majestade. Gostei do tópico, comida, sabe como é que é? Então eu falei, acho que eu vou dar uma chance pra Dona Ioná. E olha, tá valendo a pena, viu? Gostei muito dos 4 primeiros episódios. Eu ia fazer sobre 1 e 2, mas eu vi que no finalzinho do segundo teve um gancho bastante significativo pro terceiro, então eu falei assim, vou esperar o 3 e 4 e vamos nessa. Bom, se você ainda não assistiu ou pretende assistir, essa primeira parte vai ser um apanhado muito geralzinho sobre a história, sem spoiler, mas infelizmente depois de uma parte pra frente eu vou ter que colocar os spoilers, porque não tem como comentar um K-drama que está ainda em andamento sem falar dos episódios, o que está acontecendo na série. Bom, ela é uma especialista na culinária francesa e que vai participar ou participou de um concurso daquele tipo Masterchef e ganhou. E ela é maravilhosa, ela sabe fazer de tudo, sabe? Ou Chicken Hell, essas coisas assim de culinária, porque ela queria ganhar um concurso e ela ganhou e ela estava voltando, né, pra Coreia do Sul, e lá um parente dela falou assim pra ela, não me lembro, gente, se era tio, acho que era tio, falou assim pra ela, se eu errei também, mas enfim, não importa. Falou assim pra ela, olha, você pode trazer um livro bem antigo aqui pra mim? Ok. Ela pegou o livro, é um livro de receitas, e nessa, por causa de uma eclipse, gente, olha, tenham cuidado com uma eclipse, porque sempre que acontece uma eclipse, acontece alguma coisa louca. Então, cuidado para ninguém foi parar ainda, né, no meio dos dinossauros, mas eu espero que não. Mas sempre acontece alguma viagem no tempo, né? Eu queria ir para uma viagem para o futuro para saber o número da Mega Sena, para voltar para o passado e falar assim, olha, joga esse número aqui que tá tudo certo. Mas enfim. E ela acaba voltando no tempo e ela encontra, né, a majestade da vez, interpretado pelo ator Lee Chae-min, que o pessoal nas redes sociais está comentando que ele tem química até com panela. E a nossa querida Ioná foi muito inteligente, a Yeon Ji-yeon, e ela tinha total noção, né? Claro que tem as atrapalhadas no começo, como todo K-drama, quando alguém volta no passado, tem até aquela parte da adaptação. Mas os roteiristas foram muito, mas muito inteligentes quando colocaram o comportamento dela, que foi muito divertido, claro, numa situação que ela não estava entendendo onde ela estava, mas que ela tinha total noção que ela poderia mudar a história. Não sabemos até agora como vai o decorrer desse K-drama, né? Qual a influência que ela vai ter na história, se vai mudar alguma coisa ou não. Mas por se tratar de um personagem real, que vem aí a parte com spoiler, que eu vou comentar mais pra frente, não sei como é que eles vão lidar com isso, porque é bastante importante, né? Você lidar com fatos históricos e tentar fazer com que se adapte para uma história moderna e comédia. Eu já vi alguns K-dramas que se deram muito bem com esse tipo de adaptação, colocando personagens reais com fictícios e com viagem no tempo e tudo mais, e deu muito certo. Foi muito divertido. As cenas com as receitas que ela aplica
é sensacional, você tem vontade de comer aquele, né? Porque com certeza deve ter tido algum chefe muito renomado para poder fazer essa série, até a comida mais simples. É que, como ela voltou no tempo, a comida que ela apresenta, todas as comidas que ela apresenta, não existiam. Ou o modo de preparar é muito rústico, ou sei lá, alguma coisa assim que... Claro, a evolução da culinária é uma coisa que anda de forma muito gradativa. Não é uma coisa que já descobriram como é que você assa um frango, por exemplo. Uma coisa que foi através de experimentos e acertos, e mais erros do que acertos, até chegar no ponto de que a comida tenha o seu ápice da beleza, ou da satisfação, ou do sabor. Mas não partindo muito dessa parte da culinária, porque eu sou péssima para esses programas de Masterchef. Eu só sei como é que funciona a lógica. O Lee Hyun é o rei, né? O rei que tá da vez, né? O bonitão da vez. Ele tá encarando muito bem o personagem dele, o personagem real. E é justamente nessa parte que eu vou comentar até agora. Então, no geral, direção tá ótima. Yoná, parabéns. Agora você me convenceu. Eu vou assistir as outras séries com você. Eu sei que tem algumas que tá na lista aqui, já coloquei. E vou assistir sim. Tá? Sorriso Real fez um sucesso absurdo. O Big Mouth também fez um sucesso muito grande. Então, olha, Yoná, vamos ver. Se você conseguiu me convencer nesse K-drama, eu vou seguir com você. Como eu disse, está fazendo um sucesso, está todo mundo amando. E eu também. E você, o que você tá achando? Eu tô achando sensacional. Agora vem a parte... antes que eu me esqueça, não é spoiler isso. Uma das coisas que eu também acho muito interessante, toda vez em K-drama de época, tem os ministros corruptos, sempre tem alguma coisa que vai dar ruim. E é muito engraçado porque é meio padrão, gente. Você tá assistindo um K-drama de época, pode contar que vai ter alguma treta lá no meio lá dos ministros, com alguma rainha, sempre tem. Agora vamos ver como que eles vão adaptar isso de uma maneira que fique muito interessante, muito palatável para a gente poder assistir, que seja alguma coisa diferente. Porque como foi dito, e a gente sempre diz sobre a crítica, se tudo fosse seguir uma fórmula de bolo, todos os filmes de todas as séries seriam todas iguais. Além da previsibilidade, nós teríamos um problema de ser sempre igual. Tem uma variação? Tem. A variação o que é? A direção, a fotografia, o elenco, a trilha sonora, a química entre os atores. Então isso que faz com que, mesmo uma obra que tem uma temática muito parecida com outra, se difere na conclusão ou no andamento da história. Agora vamos a parte com spoiler. E antes, eu vou falar, além do spoiler sobre a série, uma coisa importante que eu vou falar sobre spoiler sobre o personagem do rei. Essa é a parte que eu quero comentar. Então, antes de eu falar sobre os spoilers, é o seguinte, eu vou deixar um adendo, vou deixar uma observação muito importante aqui para vocês. Personagens históricos não é spoiler, gente. Eu já tive um problema com a Manga Vermelha, que era um personagem histórico, que as pessoas reclamaram do final. Não sei o final desse K-drama, não sei o que vai acontecer. Mas já teve gente que já reclamou do final. Eu não queria aquele final. Gente, mas é uma coisa histórica, tá lá, não tem como mudar o livro. Vai lá no Wikipedia e leia. Então, eu não sei qual vai ser o final desse K-drama. Eu já li lá a história do rei e vem a parte com spoiler aí que eu vou falar para vocês em seguida. Então, 3, 2, 1, parte com spoiler. Vamos lá. Bom, como eu falei, uma das coisas que as previsibilidades que eu tava falando é com relação a voltou no tempo, se atrapalhou, essa parte eu adorei, como sempre. Matei logo de cara do livro. Eu tô falando até o episódio 4. Claro que na hora que eu vi o livro, eu falei, aposto que é ele que vai estar escrevendo o livro de receita para ela. E é ele, porque no começo ele falou, volta para mim. Então, claro que ele vai se apaixonar por ela em algum momento. E o livro vai estar sendo escrito. E eu gostei que no finalzinho do episódio 4, tô contando meio fora da ordem, quando ele começou a escrever o livro desapareceu. Ou seja,
Na bolsa dela vai estar só o celular. Espero que já seja uma prova, ou celular e sei lá, mais o que ela estava carregando na bolsa, já seja uma prova suficiente para descobrirmos que ela é do futuro. Ele já começou a aceitar a ideia de que ela não é do tempo dele, né? Na época que ele nasceu lá, enfim. Porém, o que me deixou mais preocupada, de fato, é que ele é um personagem real. Então, resumidamente, eu fui na internet, não vou contar a história inteira, mas eu vou deixar o link aqui no YouTube com o Wikipedia. Quem quiser vai lá, dá uma lidinha. Eu fiz também uma pesquisa no ChatGPT, me ajudou, porque tinha algumas informações que estavam faltando lá no Wikipedia, que eu vou completar aqui para vocês de maneira muito reduzida. Mas primeiro eu vou falar sobre a história. Tem o ministro corrupto? Tem a rainha. Essa rainha aí, ou a rainha, né, a esposa dele, segundo o Wikipedia ou o ChatGPT, enfim, resumidamente, ela é um cão. Ele é ruim mesmo. Porque ele realmente foi considerado um rei muito mau. Inclusive um dos mais tenebrosos de toda a história de Joseon. Em maldade, ele fazia coisas terríveis, realmente. E eu fico imaginando assim, que situação a coitadinha dessa personagem de Eoná se caiu, porque eu vi que ela tinha totalmente noção de que se ela mudasse alguma coisa na história, mudaria toda a história no futuro. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso. Veja bem, ali no concurso lá do Masterchef, na hora que foi dito que quem perdesse, né, lá o concurso da melhor comida para a rainha, perderia o braço, ele tá, né, o Lee tá muito, mas muito bem. Ele tava muito mal, deu medo naquela hora de vê-lo. Tenho as minhas previsões aqui. Uma delas é o seguinte: eu acho que aquela menina é divertidíssima, uma das melhores personagens, assim, de longe, que é interpretado pela Yoon Se-ah. Ela faz a Jiu-jun, assim que eu acho que é o nome dela, que se fala direitinho. Ela é divertidíssima, ela parece um cachorrinho, ela fica cheirando tudo, assim. E ela faz umas caretas, assim, que a gente morre de rir. O personagem dela é super legal, gente, que maravilha. Eu tô apostando que ela vai ser ou parente da nossa prota, ou uma, sei lá, eu acho que ela vai guardar, ela vai ser a portadora do livro. Anotem isso, tô apostando nisso, além de ser uma personagem muito importante. Eu adoro essas personagens divertidas, sabe, aquelas amigonas que fazem tudo para poder ajudar a protagonista. Não pode faltar, gente, é figurinha carimbada, não pode faltar. Tudo é possível, eu tô prevendo as coisas, mas aquele concurso lá que eu tava falando para cortar o braço do cozinheiro que perdesse, ele estava incrivelmente mal no olhar, naquele jeito. Então deu para ver que o personagem tem algum problema ali. E claro, né, a gente vai também colocar uma conta aí na rainha, que a gente já pode supor que podia estar envenenando ele, né, com aquele bendito comprimidinho que sempre aparece nos K-drama de época. Sempre tem um... então a gente pode postar algumas coisas aí que são meio figurinha carimbada, que a gente sabe que sempre tem. Ministro que tenta puxar o tapete, um envenenamento, alguma coisa assim, mas a realidade é muito pior, mas eu vou chegar lá. Então, sobre o concurso, resolvido. Também estava previsível esse negócio de que em qualquer momento ela faria alguma coisa que ajudaria os cozinheiros que estavam querendo puxar o tapete dela, e foi da pior maneira possível, né? Quando falou que ia cortar o braço, eu já pensei assim, no episódio 3. Eu falei assim, não, 2, né? Na realidade, 2/3. Acho que foi 2/3, enfim, tô contando. Quando falou que ia cortar o braço, eu falei assim, quer apostar que ela vai ganhar, ela vai salvar os cozinheiros e os caras vão virar amiguinho dela. E isso foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, dentro das coisas que são previsíveis, a direção tá tomando um caminho muito interessante por conta do elenco que tá muito fiadinho. Então, chefe. Então, ponto pra eles, eu amei demais. Temos também aquele cavaleiro que salvou a amiga dela, né? Na hora que a maluca da governanta empurrou a outra da escada, tem aquele cavaleiro mascarado, que eu acho que vai ser o casal secundário da vez. Vai ser muito divertido ver os dois, né? A menina deslumbrada e o outro cavaleirão. Nossa, vai ser muito divertido ver.
Mas a gente não tem muito ainda como prever o que vai acontecer com os personagens na história, porque ela está ainda se formando. Mas dentro daquilo que a gente já sabe sobre a história real, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que provavelmente daqui para frente a história pode ser que dê aquela virada e se torne incrivelmente dramática daqui para frente. Como em Love in the Moonlight, vi isso também em Moon Lovers, inclusive eu tenho que sempre colocar que Moon Lovers foi fantástico, colocando a parte de história, mesmo com aquele final maluco de viagem no tempo. Pode ser, com muitas e muitas aspas, que esse K-drama siga mais ou menos a mesma ideia, né? Que ela viajou no tempo, gente. Então, qualquer coisa que acontecer daqui pra frente, ela pode voltar pro futuro, mesmo que ele morra no passado. Ou, se tiver o final feliz, só tem uma maneira. Vamos começar a fazer fanfic aqui. Ele ir pro futuro também, ou ele sumir, porque assim, ela não vai conseguir ficar com ele no passado. Isso já é normal, gente, de todo K-drama sempre acontece isso. Quem viaja no tempo não fica sempre no passado. Se ficar, vai bagunçar o futuro. Então, a gente não sabe. Se o livro chegou até ela, porque ele sabia. Tem uma página que foi recortada ali, que a gente não sabe qual que é a ideia, se tinha uma mágica ou tinha algum segredo naquela página. Mas tecnicamente, vamos ver se a direção vai seguir um caminho diferente. O que eu descobri, porque quando eu estava pesquisando sobre o personagem, eu não sabia que ele era um personagem real. Talvez pela legenda que estava lá, eu acabei descobrindo depois que ele existiu e que ele foi um rei tirano, mas ruim, assim, nível top. Isso a gente já percebeu que tem algum problema. A gente já sacou. Mas, assim, muito superficialmente, eu vou contar o seguinte. Ele foi a mãe dele morreu. Isso é a parte do spoiler, gente, na parte real, tá? Então, não tem como falar assim, não contou. Não contava no livro de história. É só vocês irem lá e ver. Então, o que aconteceu? A mãe dele morreu quando ele era muito pequenininho. E morreu envenenada. Daquele tipo, olha, você fizeram uma intriga com a mãe dele lá na corte e ela morreu envenenada. Olha, toma esse veneninho aí e tá tudo resolvido, né? E depois disso, que ele descobriu o que aconteceu com a mãe, na história real, ele pirou. Então, ele abusava de mulheres, ele punha fogo nas coisas, enfim, o cara virou um maluco. E depois ele foi deposto e ele morreu envenenado. Pois é, o final não é nada divertido, não é nada romântico, mas infelizmente tá lá no Wikipedia, gente. Então ele morreu com 30 anos de idade, ele deu louco, depois que ficou sabendo da história da mãe, do que tinham feito, porque parece que ele tinha, quando a mãe dele morreu, eu acho que ele tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Então quando ele descobriu, pirou. Viu que todo mundo na corte era tudo, né, queria se vingar. Ele queria vingança da corte, do mundo, do universo, e ele aproveitou o poder e deu no que deu, né? Seria muito triste esse final? Seria. Não seria um final mais divertido. Por isso que eu falei lá no comecinho do podcast que eu acho que se eles seguirem o caminho da história real, o final dessa série não vai ser tão divertidinha quanto o começo, não. Então já bom ir preparando os corações para quem não gosta de final triste, gosta só de final feliz, todo mundo vivendo numa casinha de sapé no alto da montanha. Podem esquecer, que eu tô vendo que não vai ser esse destino, não. Se ela vai mudar o futuro dele ou não, também não tenho como prever. Pode ser que ela tá tentando, ela sabe que ela já disse em várias partes do K-drama que ela sabe que se fizer isso vai mudar o futuro, mas aí que tá. O personagem dele, do rei, era muito cruel na vida real. Se eles vão amenizar a história dele, dizendo que ele estava sendo envenenado ou manipulado, ou sei lá, o que eles podem prever para que justifique o fato dela ter esse dom da culinária, eu já tô prevendo que pode acontecer alguma coisa, darem algum veneno para ele ou alguma coisa assim, ele e ela ir lá fazer um chá de qualquer coisa e ele se
recuperar. Já tô até prevendo que pode acontecer isso em algum momento. Mas que vai ter a trama, a famosa trama de morte, pode ser que tenha também. Moon Lovers tá aí para provar que nem sempre tudo pode dar certo no final. Eu gostaria de ver um final feliz? Sim, mas a minha preocupação mais é com a parte de história. Até que ponto eles vão mexer no personagem histórico real para que não tenha problema do tipo assim, mas não foi assim que aconteceu com ele, ele era ruim, ele era do mal. E fique mais na parte da fofice que tá sendo esse K-drama, porque eu estou amando demais. Eu acho que nunca ri tanto no começo, ou senti uma direção tão interessante, fazia muito tempo de fato, né? Bom, então é isso. Quem é que está falando aqui é Surya, esse é o NunaCast novo, assistindo junto com vocês. Bon appétit, Vossa Majestade. Então, um beijo, até semana que vem. E não esqueçam, se vocês gostam de esse tipo de conteúdo, vai lá, curte, compartilha. momentoquedrama.com.br. Tchau!